Obrigada sempre pela vossa presença e pela energia que trazem para estes nossos encontros. É uma benção aqui deste lado podermos sentar convosco e podermos, bom, co-criar alguma coisa juntos, e dar expressão a estes nossos dias mágicos de lunações intensas e fortes, como é o caso de hoje. Então, a todos uma feliz lua nova. Ela já aconteceu há umas horas. Já vamos começar a delinear todas as mensagens que temos nos céus deste momento, deste tempo mágico que estamos a viver, mágico, intenso e profundo. Então, agradeço sempre a oportunidade de me poder sentar aqui convosco e com isto convido-nos a sintonizar com a grande invocação. Esta, eu não lhe queria chamar oração, porque ela é uma invocação mundialmente invocada nestes momentos de lunação, novilúnio, de plenilúnio, e que é, vamos dizer, a intenção maior para o nosso encontro aqui, ou que expressa a intenção maior para o nosso encontro aqui. Então, se quiserem e se aceitarem a minha proposta e o meu convite, peço-vos que, bom, se sentirem, fechem os olhos, respirem um pouco mais presentes, com mais atenção ao que se move em nós quando inspiramos e expiramos, com mais presença, ou mais com mais presença é a melhor expressão. Então aqui também me vou tornar ainda mais presente. Podemos verificar se estamos com a nossa coluna reta, sem esforço, se possível de pés bem apoiados no chão e de cabeça bem dirigida ao alto do céu, de forma a que a nossa postura fique reta, vertical. E quando expiramos e inspiramos, fazemos-lo em total presença. E se quiserem, juntem a vossa intenção à minha. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que Cristo retorna à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se sela a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Assim é, assim é, assim é. Obrigada por este momento de sintonização. Então, antes de partilhar o mapa, quero só trazer algumas reflexões. Quando nesta invocação pedimos que se feche a porta onde mora o mal e que o Cristo ou Cristo possa descer à terra, estamos a invocar o princípio da unidade. O Cristo, conforme muitas expressões, muitas definições, muitas análises podem ser feitas, mas quando verbalizamos aqui a palavra Cristo, falamos da energia do coração uno,
da energia da unidade, da energia da coesão, da energia que nos leva à reconciliação dos opostos com a unidade. E quando falamos no mal, falamos naquilo que nós conhecemos como divisão. A divisão no mundo, a polarização, as partes, a nossa experiência terrena que nos é apresentada como dual, como dividida, como partida, como em partes. E toda a vida na expressão da matéria é, vamos dizer, experienciada por nós neste binómio, nesta dualidade masculino-feminino, dia e noite. Temos falado várias vezes disto. Quente, frio, norte-sul, tudo parece, dia-noite, já disse, tudo parece ter dois lados nesta nossa experiência. E quando pensamos na tarefa que temos enquanto seres humanos a trabalhar a via da evolução e a via da consciência, pensamos nomeadamente que nestas afirmações que nós acabámos de invocar no início da nossa sessão, estamos a pedir, vamos dizer assim, que o caminho para a unidade seja a meta e que, de certa forma, tudo o que seja ficarmos aquém desta unidade, divididos, parcelados, partidos, fraturados, quebrados, numa perspectiva partidária, de uma perspectiva partida, tudo isso é desvio a esta proposta de evolução e de direção rumo à unidade. A unidade em nós, a unidade em relação à consciência que temos do grande cosmos, da grande vida, a um determinado nível, tudo é um. A um determinado outro nível, tudo está expresso na multiplicidade das formas e na multiplicidade da vida conforme manifestada. Bem-vindos todos, é muito bom ter-vos aqui em presença. Então eu queria trazer esta reflexão inicial para aquilo que eu observo e que podemos definir quando usamos a palavra mal, será tudo aquilo que de certa forma nos desvia desta unidade. E quando invocamos a expressão do Cristo em nós, invocamos a expressão da unidade e o caminho e a tarefa de nos conduzirmos até esta unidade. E esta pequena introdução começa a dar o tema do nosso encontro. Eu vou começar a partilhar convosco o mapa para podermos olhar, tendo em consideração também que já nos desviámos algumas horas desta lua nova. Ela aconteceu para Portugal, conforme eu já vou mostrar, só um bocadinho para vos pôr isto expandido. Então ela aconteceu para Portugal, só um instante que não está aberta, lamento. Questões técnicas, eu estava a ver que o meu Zoom não queria abrir a tempo de vos acolher aqui, então faz parte, consta que Mercúrio está retrógrado, pelo que as coisas não são tão rápidas como nós gostaríamos e o movimento não se faz tão para fora, faz-se mais para dentro. Já vamos olhar para tudo isso. Agora sim. Então, como vocês veem, esta lua nova aconteceu hoje, no dia 20. Normalmente trabalhamos em antecedência, desta vez não foi possível. E aconteceu às 6h47 da manhã, ou seja, ao nascer do dia, para Portugal. Como vemos no mapa, que eu vou expandir aqui um pouquinho mais. Então, ainda não tínhamos, a Vênus já tinha ascendido no horizonte, ok? Já estava no hemisfério diurno, mas a Lua e o Sol e Mercúrio estavam prestes a erguer-se na linha do horizonte. Estávamos distantes 8 minutos de arco, ou seja, a Lua nova a acontecer a 28 graus de Escorpião e o ascendente para Portugal, para Lisboa, era 20 de Escorpião. Então é sobre estes céus que nós vamos falar, embora a Lua já tenha avançado um pouquinho mais, mas esta é a proposta do nosso mês lunar. E comecei com esta introdução que referia a divisão e o caminho de evolução rumo à unidade.
E quando eu penso nesta reflexão que vos trouxe inicial, eu começo a sentir o mote para falar do eixo Touro-Escorpião e da proposta desta lua nova em Escorpião. Ela acontece já depois de termos tido uma lua cheia em Escorpião. A lua cheia deste novo mês lunar vai acontecer já em Sagitário, no eixo, com o Sol em Sagitário, com a lua em Gêmeos, porque estamos a ter então a lua nova no finzinho do signo de Escorpião. Praticamente nos últimos 2 graus, no último grau, ela aconteceu então a 28 graus, numa circunstância e numa condição muito específica. Mercúrio, o planeta da mente, o planeta da comunicação, o tal que está retrógrado, a convidar-nos a regressar dentro e a rever, e a repensar, e a revisitar, e a reaprender, e a revisitar é uma boa palavra, reaprender é uma boa palavra também. Tudo aquilo que trazemos como bagagem mental, este Mercúrio que já ia na luz de Sagitário, já ia com o fogo de Sagitário aceso, quando decidiu regressar atrás e quando decidiu que tinha qualquer coisa mais para transformar, para curar, para libertar, para desapegar nas águas de Escorpião. E acontece que no dia de hoje, nesta lua nova, Mercúrio está, diz-se, no coração do Sol, está conjuntíssimo ao Sol, o que quer dizer que nós não o vemos, porque já difícil é ver Mercúrio, porque ele está sempre muito próximo do Sol. Mas se temos o Sol como a estrela do nosso sistema solar, aquela que nos dá a luz, vivifica, ilumina, e Mercúrio está no seu coração, então nós não temos, ele está ofuscado pela luz central deste nosso sistema solar, não é? Ele está ofuscado e está a ser alquimizado pela luz de Escorpião, porque o Sol em Escorpião, enquanto o Sol transita por Escorpião, nós estamos todos num grande processo de transformação, nós estamos todos num grande processo de alquimia, nós estamos todos num grande processo de aprofundamento e de revisitação de tudo aquilo que em nós ainda nos impede de aceitar a vida tal como ela é, que ainda nos impede de viver de coração aberto, que ainda nos impede de confiar na vida, que ainda nos impede de cumprir a nossa parte enquanto corações encarnados numa experiência material, enquanto seres encarnados numa experiência de evolução na vida da matéria. Então, a primeira chave que nós temos nesta lua nova é vamos dizer, a incineração do velho sistema de pensamento que trouxemos até aqui, representado nesta conjunção exata de Mercúrio, de Sol e de Vênus em Escorpião, como via de há uma nova semente a ser lançada. Sempre que há uma lua nova, há uma nova semente a ser lançada, uma nova semente que traz a mensagem de a ferramenta mente, conforme nós a conhecemos, e tudo aquilo que trazemos como bagagem de conhecimento, de aprendizagem, de experiência, de relação, de percepção, de compreensão, tudo aquilo que apreendemos da vida até agora está a ser transformado e está a ter um apelo muito direto pela via de Urano, eu hoje não tenho estado a apontar, lamento, pela via da oposição de Urano, está a ter um apelo muito direto de se elevar acima da sua expressão antiga, anterior. Então pensamos em Mercúrio nesta conjunção com o Sol e com a Lua, como aquele que está junto com o princípio da luz e o princípio da forma em profunda transformação. Falávamos da dualidade no início e do sentido evolutivo para a unidade, ok? E quando pensamos que as polaridades psíquicas, Sol e Lua, e Mercúrio, que representa também a mente,
reparem que nós temos dois hemisférios cerebrais que têm funções diferentes na nossa própria relação de pensamento, aprendizagem, comunicação, um mais objetivo, o outro mais subjetivo, um mais artístico, o outro mais do cálculo e da racionalidade, e o nosso cérebro é apenas um. Então vamos dizer que temos uma conjunção entre três princípios, Sol, Lua e Mercúrio, e que todos eles têm em si uma expressão desta dualidade que está num princípio fusional, vou dizer assim, por estarmos em Escorpião, e quero trazer a natureza de Escorpião um pouquinho mais à frente, por estar neste lugar do zodíaco, nesta qualidade zodiacal, neste processo de burilar aquilo que ainda nos mantém partidos ou divididos na nossa percepção e compreensão da vida. Isto é reafirmado ou reafirmado ou sublinhado pelo planeta Urano, que fala daquilo que é não visível e que é diferente e que é longínquo, distante, inspirado, mas que é também mais alto e mais elevado e que permite partir da dualidade rumo a uma visão mais una, mais inteira, mais plena. Então, vamos dizer que a nossa consciência, que a nossa forma e a nossa capacidade de lidar com a vida das formas e a nossa capacidade de lidar com a vida da mente e da percepção e comunicação que temos com o mundo exterior estão num grande upgrade transformacional nas águas de Escorpião, ativado pelo processo de Urano em Touro, que se opõe e que diz, de certa forma, a vida como a conhecemos até ontem ou até hoje precisa de se elevar acima desta expressão, acima da compreensão que tivemos, acima daquilo que percebemos da vida até hoje. Então há uma necessidade muito grande de elevação. Isto é reforçado porque a relação de Urano com Mercúrio é uma relação de oitavas, quer dizer, como se falássemos de duas frequências diferentes para uma mesma coisa. O princípio é a mente, vou dizer assim para simplificar, e Mercúrio representa a mente prática e Urano a mente superior, a mente inspirada, a mente intuitiva ou a mente do divino, se assim quisermos verbalizar. E há uma necessidade de nós trazermos isto para uma frequência diferente. Então, quando falamos de Escorpião, agora quero trazer Escorpião com mais propriedade. Quando falamos de Escorpião, falamos do oitavo processo do zodíaco, falamos da oitava energia do zodíaco, que nos traz todo um processo associado à constatação de que tudo que é manifestado na vida das formas, tudo o que nasce, inclusivamente nós, e tudo o que criamos com a nossa ação, tudo o que vem para a forma, tudo o que se manifesta na forma, um dia se deforma, um dia se transforma, um dia se desagrega. Porque a vida é a evolução e o caminho desta evolução é cíclico e tem fases, como a própria Lua tem fases. Ou seja, é da natureza, da própria evolução da vida, este agregar e desagregar das obras de arte divinas que se vão criando e desconstruindo, criando e deformando para dar hoje origem a novas expressões. Se Deus quiser, um bocadinho mais afinadas, um bocadinho mais evoluídas, um bocadinho mais melhoradas, um bocadinho mais bonitas. Então, em Escorpião, e nós estamos a viver o trânsito do Sol por Escorpião há 28 dias, não é? Então, enquanto caminhamos pelo processo de consciencialização ou de aperfeiçoamento através das águas de Escorpião, nós estamos a passar pelo processo que nos leva à constatação de que precisamos abrir mão das velhas formas, dos velhos apegos, das velhas manifestações, daquilo que anteriormente nos devolvia
estabilidade, segurança, conforto, bem-estar, prazer, tudo aquilo que representa Touro, que é o signo oposto, e que precisa de se atualizar para dar seguimento ao sentido da vida. É por isso que não gostamos muito das energias de Escorpião, porque estamos mais confortáveis quando estamos em segurança e temos a tendência de atribuir esta segurança a toda uma dinâmica de mundo material, do que temos, do que possuímos, quanto dinheiro temos, quão sólida é a nossa casa, quão estável é a terra que pisamos. Estamos em busca de uma segurança que nos habituamos a assumir através da vida como expressão material. E Escorpião vem afirmar todo o contrário. A vida é além da forma. A vida existe para lá da sua manifestação física. Então, nós estamos todos, é por isso que não é fácil viver estes tempos, muitos de nós estão a sentir uma intensidade tremenda, um processo de crise tremendo, um processo de insegurança ou de dor, porque Escorpião também fala dessas dores, principalmente quando não desapegamos com facilidade. É o signo do controle, é o signo da manipulação, é o signo da sobrevivência, é o signo do apego daquilo que não queremos largar, que não queremos deixar ir. Então esta lua nova, eu estou-me a desviar um pouquinho, esta lua nova surge num momento especialíssimo, onde nós estamos numa tremenda revisão, muitos planetas lentos estão retrógrados, onde nós estamos num profundo processo de transformação, porque o Sol, a Lua, a Vênus estão todos em Escorpião, a Vênus não gosta de estar em Escorpião, o Sol e a Lua em Escorpião estão a firmar um novo selo, um selo que também se junta com a energia da comunicação e da compreensão e da aprendizagem. Uma lua que conversa muito simpaticamente, tenho que trazer isto também, muito simpaticamente com Júpiter e com Saturno e Neptuno, ou seja, Júpiter em Caranguejo, também ele retrógrado, Saturno em Peixes, também ele retrógrado, e Neptuno em Peixes, também ele retrógrado. Então vamos dizer que temos um grande trígono de água, as emoções, os sentimentos, a vulnerabilidade, a intuição, a sensibilidade, a subjetividade estão à flor da pele, estamos altamente ativados naquilo que sentimos e temos um grande sim dos planetas que nos falam de sentido, direção e verdade, Júpiter, dos planetas que nos falam de estrutura, compromisso, responsabilidade, Saturno, e dos planetas que nos falam de sonho, ideal e visão, Neptuno, todos eles em água, todos eles a criarem uma nova fundação, uma nova. A palavra é concepção, eu sei, mas para que compreendam uma nova fundação emocional, que mais uma vez eu verbalizo desta forma, que nos religa com o princípio original da nossa própria existência na vida, que nos religa com o propósito primário, primeiro, qual é a palavra? Primordial da nossa própria caminhada como seres em evolução e como tal temos este trígono de água a abençoar bastante, a ativar bastante, vamos dizer assim, a suportar-nos bastante ao nível da vida interior, ao nível da vida baseada na vida interior, e quando eu refiro vida interior, refiro-me a tudo o que é conexão com a nossa vida também espiritual, com a nossa sensibilidade e com aquilo que só somos capazes de captar e de percepcionar através do sentir. A Flávia sempre dizia que a lua era aquilo que a alma era aquilo que em nós sente. E eu sempre olho para a lua como um veículo de comunicação e de expressão desta alma, ou um princípio que nos ajuda a perceber este princípio da alma. Então, nós estamos num momento
que, pelo lado da vida material, pelo lado da vida das formas, nos desafia, nos testa, e testa porquê? Porque nós estamos no finzinho do trânsito de Urano por Touro. Urano que entrou em Touro em 2018 e tem feito uma grande viagem pelo signo da matéria, pelo signo da construção, pelo signo das formas, ok? Pelo signo do valor material da vida ou da expressão material da vida. E Urano não gosta de estar em Touro porque ele é o planeta mais que nos fala de uma frequência rápida, elétrica, de uma vibração muito rápida, muito, nem tenho palavra para traduzir, muito elétrica, uma frequência, uma vibração muito acelerada. E a Terra, especialmente a Terra de Touro, é uma terra mais densa, ou seja, é o elemento terra em Touro, é onde ele está no seu princípio mais material, mais, com mais densidade. Então, Urano não gosta de estar lá, Urano gostaria de estar ou em Aquário ou em Escorpião, porque se exalta em Escorpião. Então, este caminho de Urano, o planeta da inovação, do futuro, da visão, da inspiração, daquilo que é o novo, o que nos está a ser trazido como apelo de novo, aquele que nos fala de irmos além da conformidade, além do conhecido, além da forma, além do conhecido, porque o último planeta que nós vemos a olho nu é Saturno, e Saturno fala desta materialidade, fala desta estrutura de vida, fala fala da estrutura, vamos deixar esta palavra, fala da estrutura e da materialidade da estrutura, e é o que é visível a olho nu. A partir daí o ser humano não conhecia mais, não sabia mais, não tinha como ver mais. Então Urano tem em si o apelo de nós irmos além do conhecido, além do que experienciamos, além do que vivenciamos. E quando Urano está a passar num signo, ele está a trazer um apelo de atualização e de inovação e de ir mais longe, de abrir os olhos para ver mais longe, de abrir não só os olhos, como abrir a mente. Então, todo este período, especialmente de 2018 para cá, reforçando o que Plutão andou a fazer em Capricórnio, nos veio tirar, vamos dizer, a terra sólida debaixo dos pés, para que nós aprendêssemos a estabelecer uma relação de segurança e de estabilidade a partir do mundo não visível que é representado em Escorpião. E para que nós desenvolvêssemos uma relação com a Terra, uma relação nova com a vida da Terra, e para que nós, vou ousar dizer, estabelecêssemos uma relação espiritual, amorosa, divina com a Terra, não só uma relação de aproveitamento e usurpação dos seus recursos, mas uma vida de reconhecer a sacralidade da vida nas formas. E tudo o que está em forma tem uma vida não visível em si. E nós estamos muitas das vezes inconscientes para esta realidade. Então, Urano está a terminar este processo de nos desapegar por completo ou de nos levar ao término de um processo de relação com a vida da matéria que permite ou que possibilita ou que pretende, não sei se pretende, mas possibilita que nós nos alcemos acima daquilo que foi a expressão da vida na matéria até agora. Os próximos anos vão trazer esta abertura e este trabalho transformacional para o plano do ar, especialmente porque vamos ter Urano, e já tivemos um pouquinho, não é? E Plutão em signos de ar. Plutão em Aquário pelos próximos 20 anos, Urano a partir de abril, de 25, 26 de abril do próximo ano, não, um bocadinho mais talvez, a partir dos finzinhos de abril, a entrar em Gêmeos para lá ficar por 7 anos. Então, o que é que eu estou a querer dizer com tudo isto? Esta oposição de Urano acaba por ser muito significativa, ele está num grau crítico,
esta lua nova e Mercúrio estão num grau crítico, os últimos graus de cada signo atingem uma intensidade, vamos dizer, uma urgência para integração dos processos que representam. Os processos de Escorpião estão associados a desapegarmos-nos das velhas formas de vida, dos velhos apegos, das velhas seguranças, a desapegar-nos da nossa própria pele, da velha pele em nós, a desapegar-nos daquilo que são as nossas ideias cristalizadas, crenças, limitações também mentais, especialmente porque Mercúrio está nesta equação, e Urano reforça e reafirma tudo isto. Então vamos dizer que esta nova semente o que precisa, o que pede de nós é que nós possamos integrar todo o processo de transformação que nós estamos a fazer connosco próprios, ou que estamos a começar a semear a partir deste momento nas nossas vidas, com a capacidade de nós nos elevarmos, ou elevarmos a relação, ou sublimarmos a relação com a vida das formas. Perceber que há mais vida além daquilo que os nossos olhos veem. Urano está associado com a mente, o olho uno que tudo vê, a mente iluminada, ok? A mente que já não vive partida, recordo como iniciámos esta nossa conversa, a mente que já não vive através do Mercúrio dissociado a dizer este é homem, este é mulher, este é branco, este é preto, este é africano, este é americano, ok? A mente que já não vive a separar as coisas por formas, cores, características, a mente que percebe uns furos mais acima, tudo é um e eu sou um com tudo. Então, esta oposição, especialmente hoje, neste dia de lua nova, o que nos diz, no meu entender, é que não temos como continuar, especialmente se queremos e se decidimos e se escolhemos fazer uma jornada de evolução, de crescimento e de consciencialização com a nossa vida, não podemos continuar no mesmo registro que vivemos até há pouco. Então a vida está a apertar connosco, está a apertar-nos, a apertar-nos, desculpem o mau português, está a apertar-nos e a pressionar-nos para que nós possamos sair desta grande caldeirada, sair deste novelo, neste drama cósmico onde nos envolvemos no puxa, empurra, faz, manipula, mexe, segura, não é? Nas crises, nos temas, nos medos que nos habitam ainda, como forma de nós, por um lado, reconhecermos a retrogradação de Mercúrio, estamos a reconhecer aonde estamos presos ainda, estamos a reconhecer o que precisa da nossa coragem para se transformar, mas não dá para continuar mais neste registro sem nos elevarmos acima de nós próprios, ou seja, sem adquirirmos uma nova consciência e sem vermos a vida a partir de um novo lugar, ok? Então, isto fica muito interessante quando nós pensamos que Mercúrio está associado à regência de Gêmeos e de Virgem, ok? Virgem, onde está o Norte Sul, Gêmeos, onde Urano esteve até há pouquinhos dias atrás, antes de regressar a Touro e finalizar este grande trânsito desde 2018. E também Júpiter, que vai estar implicado na lua cheia consequente, não é? Porque é o regente Sagitário, também Júpiter está nesta equação, num trígono muito harmonioso, a pedir a ressintonização do princípio feminino em nós, do princípio masculino em nós e do princípio mente em nós. Eu escrevi-vos algo como alinhamento de corpo, mente e espírito. Eu escrevi-vos algo como isto, creio que foi neste sentido. Então, nós estamos com uma proposta muito reta, muito clara, muito evidente, apesar de falarmos de Escorpião, não é? E Escorpião é sempre um signo dos ocultos. Mas Touro é o signo da iluminação e tem lá o planeta da luz, não é? Então estamos com uma proposta muito clara que nos diz que não temos como avançar sem fazer o devido alinhamento dos nossos corpos físico, mental e emocional, e para isso
precisamos de elevar a nossa consciência e precisamos de tornar a nossa mente uma com tudo e uma com todos. Com tudo. É melhor assim. Precisamos de unificar a nossa forma de ver a vida. Isto quer dizer que precisamos de nos elevar para ver de cima. Como eu já vos trouxe aqui algumas vezes a imagem, se eu representar o número 6 ou o número 9 e me puser frente a frente com uma pessoa, de uma perspectiva, um de nós vai estar a ver o 9, da outra perspectiva, um de nós vai estar a ver um 6. E a única forma da minha pequena percepção, da minha incompleta e imperfeita percepção, na minha ignorância, a única forma de nós vermos a mesma coisa é se nós elevarmos a nossa visão acima de nós próprios e viermos ver de cima. Então aí estamos ambos a olhar para a mesma coisa, independentemente do nome que lhe demos. E isto continua a ser temas de Mercúrio. É Mercúrio que nomeia, é Mercúrio que diferencia, é Mercúrio que separa para compreender, como eu gosto de dizer, mas também é Mercúrio que religa e faz as pontes. E eu descrevi também que nesta conjunção, neste Mercúrio no coração do Sol, Mercúrio Casimi, é quando Mercúrio está exatamente no mesmo grau do Sol, nós temos o símbolo do queimar as velhas pontes com a vida passada, queimar as velhas pontes com aquilo que existiu até ontem como expressão da nossa vida e especialmente compreensão. Avancemos um pouquinho, parece que encasquetamos aqui neste mas efetivamente é do mais importante no nosso mapa. O que temos também? Temos Sagitário, trazido pela presença de Marte, que saiu há poucos dias também de Escorpião, passou no seu domicílio e agora está no signo do Arqueiro, no signo da luz, no signo do fogo, o fogo de Sagitário, que é o fogo da sabedoria, que é o fogo da verdade, que é o fogo da busca por uma nova meta, da busca por um horizonte mais vasto, da busca por um novo sentido, da busca por sabedoria. Então, quando temos Marte em Sagitário, de certa forma temos aqui uma representação do guerreiro da luz. E Marte é o lugar onde nós estamos a desbravar caminho, é o lugar onde nós estamos a fazer conquistas, é o lugar onde nós estamos em busca de coragem para avançar. E vemos Marte em quadratura com os nodos. Marte em quadratura com o Nó de Sul, há bocadinho falei de Virgem e do Nó de Sul, e Marte em quadratura com o Nó de Norte. Então, a nossa batalha por avançar, por conquistar novos caminhos, por conquistar um novo horizonte, por conquistar novas metas, por avançar rumo à luz de Sagitário, está, vamos dizer assim, a necessitar de processo e de trabalho integrativo ou de ajustes entre a vida do passado, aquela que já não nos serve e aquela que já não nos leva a evoluir, e a vida como apelo de futuro, que é o Nó de Norte em Peixes. Onde está Saturno e Neptuno, há bocadinho não disse mais nada acerca deles, onde estamos a concluir uma grande jornada de experiência, representada por Saturno em Peixes, e estamos a finalizar também um grande, vamos dizer, eu estava à procura da palavra, é como se nós estivéssemos a terminar um grande projeto que não sabemos quando começou, mas que neste momento se dilui, se dissolve e desintegra nas águas de Peixes pela ação de Saturno, que está a fazer o seu ciclo término neste signo até finais de janeiro do próximo ano, não, fevereiro, creio eu. Primeiro sai Neptuno e ingressa em Carneiro, e depois é que é Saturno, se não me falha a memória, ambos a falarem do fim de uma. Meu Deus, como eu gostava de ter a palavra. É como se tivéssemos estado a viver um filme. O Neptuno fala do guião, o Neptuno fala do filme em si, da história,
e o Saturno fala da produção desse filme, e estamos nessa reta final de desintegrar as últimas cenas, os últimos capítulos, de deslaçar, vamos dizer assim, essa última etapa, essa última parte desse filme que tivemos todos a viver, que tivemos todos a experienciar. Saturno fala de experiência, Neptuno fala de ideal, de visão e de transcendência. E estamos prestes então neste processo a largar o lastro, e mais uma vez a boa relação deles com a lua nova representa o princípio do desagregar da velha experiência, não é? Esta relação de trígono que é muito inspirada para a via da sensibilidade, da arte, da beleza, da inspiração, da sensibilidade, e que é muito, pode ser muito angustiante quando nós estamos a perceber que aquilo que foi já não é, que aquilo que tínhamos já não temos, que aquilo que existiu como mapa conhecido, mapeado, experienciado por nós, já não existe, já não tem como continuar a existir. Então nós estamos num período em que estamos a criar, vamos dizer assim, a agregar uma nova intenção junto com a coragem e junto com a nossa mente renovada, com a nossa mente disponível para ver a partir de outros prismas. Estamos a preparar-nos para começar a incubar. Recordem que nós estamos, pelo menos aqui deste lado do hemisfério norte, estamos no tempo do outono, que cai a folha e que de certa forma abrandamos para invernar e para desagregar o velho ciclo e para nos desapegarmos das velhas formas, não é? Das velhas estruturas físicas em preparação ao novo. Então, enquanto a vida para nós aqui no hemisfério norte vai arrefecendo, nós estamos a preparar terreno ainda de forma oculta, ainda de forma escondida, é Escorpião, ok? Ainda de forma embrionária, são todos os signos de água evocados. Nós estamos a preparar terreno, estamos a preparar-nos para germinar na próxima etapa da criação. Mas nesta fase é simplesmente o poder da vontade e a firme decisão da alma, ou a firme decisão de continuar a crescer e evoluir, que nos mantém firmes e verticais no caminho, porque estamos mesmo a ter que abrir mão de tudo aquilo que foi conhecido para nós, de tudo aquilo que existiu. E quantos de nós não estão a braços com temas associados ao valor material, associados à segurança para ser, à segurança para se expressar, à segurança para mudar o que precisa de ser mudado, à segurança para desapegar daquilo que precisa de ser liberto, porque já não tem como continuar a servir. Tudo tem um tempo debaixo destes céus e tudo acaba por regressar ao grande oceano cósmico, ok? Regressar ao grande oceano da vida. E quando pensamos nisto, então, e estava-vos a trazer as quadraturas com o nó de sul e com o nó de norte, percebemos que há ainda a necessidade de conquistar caminho, conquistar direção, conquistar sentido e propósito para a nossa jornada, para continuarmos a evoluir e a crescer. Então, as duas tensões mais significativas eu já as falei, não é? Urano oposto à Lua Nova e Marte a fazer tensões com os nodos. Temos outra tensão que quero falar dela, é a tensão entre Júpiter e Quiron, já não é nova, já falei algumas vezes, mas ela mantém-se, especialmente agora que Júpiter virou retrógrado no dia 11 de novembro e vai fazer a sua revisão até ao grau 15 de Caranguejo. E Júpiter está no signo da sua exaltação, Júpiter rege Peixes também, não é? Rege Sagitário, e, de certa maneira, nós estamos todos em busca de começar a religar a nossa vida e a nossa jornada com
o propósito, mais uma vez, desculpem, parece um disco riscado, com o propósito mais essencial, mais fundamental, mais essencial, mais primário, não é primário, primordial da nossa existência. E nisto nós estamos a curar dores de Quirón Carneiro, isto ativa a relação de Marte como regente carneiro e de Lua como regente caranguejo, e reparamos que, de certa maneira, temos a Lua, e neste momento eu creio que ela, se não saiu, já saiu, já está em Sagitário de certeza, a esta altura. Temos a Lua a caminho de se encontrar com este Marte, então nós estamos numa tarefa de termos coragem de pelo sentido maior da nossa própria jornada, adentrarmos fundo, mergulharmos fundo nas nossas águas. Águas são emoções, águas são memórias do nosso passado, memórias ancestrais, memórias do princípio da vida, memórias de tudo o que contemos dentro das nossas águas interiores, dentro das nossas águas internas, ok? Que condensam a memória de tudo, não é? E quando falo disto, recordo-me, ainda ontem falávamos disto, não é? Recordo-me que há uns anos aprendi que os anéis de Saturno são formados por cristais de água, e que é nos anéis de Saturno que toda esta informação contida nas águas está arquivada, ou está arquivada, é uma boa palavra. Então, de certo modo, nós estamos todos a resgatar os nossos velhos arquivos do passado, da nossa origem, da nossa existência, do princípio da nossa existência, para recomeçarmos a partir de um novo lugar. Eu sei que isto pode, para alguns de nós, especialmente aqueles que estão mais abraços com a vida, com os desafios da vida material e que têm mais dificuldade de se religarem com a simbologia da vida não visível, pode ser um pouquinho mais abstrato ou alienado, mas não tem como nós continuarmos apegados à vida das formas sem lhe darmos um sentido, sem lhe darmos um propósito que seja cumprir os princípios do espírito, da alma ou da grande vida em nós. Então, se nós continuarmos, vou ser muito direta, se nós continuarmos a perpetuar vidas vazias de essência, religadas apenas ou dirigidas apenas para a vida da sustentação material, da materialização, do acúmulo da matéria, do usurpar da matéria sem a consciência da vida sensível e mágica que habita o centro de tudo, sem termos consciência da vida do não visível, não tem como os nossos próximos anos serem sorridentes, nem serem felizes, nem serem feitos de realização. A realização vem de nós resgatarmos sentido, propósito, direção, um propósito que habita o nosso interior, que habita a nossa alma, que habita a essência da nossa vida, um propósito que precisa que nós façamos a alquimia de Escorpião, que é a alquimia do coração, que é a alquimia de nós irmos além dos nossos desejos, das nossas posses, das nossas possessões, das nossas obsessões, das nossas paixões, daquilo que queremos possuir, e podermos transcender rumo ao desejo maior em nós, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida maior. Espero que seja claro assim. Não tem como, a vida dos próximos anos não nos vai nutrir se nós continuarmos a olhar para ela só e apenas na horizontal. A única via, parece, de nós podermos sentir realização, felicidade, plenitude, felicidade, okay? É nós tornarmos íntegros, inteiros, percebermos a vida uns furos mais acima, contemplarmos a vida pelo que ela é, na forma e na não forma, na sua vida material e na sua vida não física, para lhe darmos uma nova
expressão e para criarmos uma nova experiência para a vida na Terra. Eu não vejo outra saída. Quando eu olho para este mapa, eu vejo uma configuração, nós chamamos-lhe o papagaio, que é formada por este trígono de água que eu vos estava a trazer, né? Este trígono entre Júpiter em Caranguejo, que gosta muito de alistar, mas que está em revisão até 11 de março do próximo ano, entre Saturno e Neptuno em Peixes. Neptuno também gosta muito de alistar, mas no final de janeiro do próximo ano sai derradeiramente para Carneiro, para ir semear um novo sonho, um novo ideal, para trazer uma nova visão ao mundo, para trazer novas inspirações, para trazer novas visões maiores ao mundo, novas visões da expressão criativa, ok? E Saturno, que não gosta tanto de alistar, mas está ao serviço de Neptuno e, como tal, está a cumprir a sua parte, está a cumprir a sua missão, ok? E que também ele vai entrar em Carneiro para esta nova experiência sem par, sem, sem paralelo no passado. Talvez exagere quando digo isto, mas quando penso em Neptuno e em Saturno juntos no grau zero de Carneiro, penso isto nunca aconteceu desta maneira, nunca aconteceu a partir dos materiais que temos disponíveis, não é bem aplicada a palavra, a partir do potencial que temos disponível para nós agora, nestes tempos. Isto nunca aconteceu com os contornos que está a acontecer agora. Nós estamos a criar algo de raiz, e esse algo de raiz só pode funcionar se nós interligarmos Júpiter com Lua, Sol e Mercúrio, com Saturno e Neptuno, e na ponta deste papagaio temos Plutão, que ainda não falei, e que fala da grande transformação da nossa percepção do que é a vida na forma humana, do que é a vida em coletivo, do que é a vida como como uma grande constelação humana a ser experienciada na Terra. Então, não tem muita saída se nós continuarmos em busca de cumprir os objetivos materiais que nascemos a acreditar que eram a razão e o propósito da nossa jornada. Não tem como termos saída se nós continuarmos a perpetuar os princípios da ganância, os princípios do poder e do acumular riqueza da maneira como nós temos feito, fechando os olhos àquilo que são os princípios mais fundamentais daquilo que é ser humano. E nós conformamos-nos com muitas coisas que não temos, que se pensarmos bem nelas, não compreendemos como é que as aceitamos. Nós aceitamos que se façam coisas tão estapafúrdias como andar a explorar o espaço quando não matamos a fome aos nossos irmãos na Terra. E outras tantas que não sei, nem quero estar agora a nomear. Nós aceitamos como aceitável, nós aceitamos como aceitável que se fizessem investimentos na vida da Terra quando não solucionamos os princípios, os problemas mais básicos e basilares da nossa vida como humanidade. E nós continuamos a nossa jornada a fechar os olhos, e quando paramos para pensar, se pararmos para pensar, pensamos como é possível gastar-se, nem sei nomear, gastar-se o dinheiro que se gasta em certo tipo de investigações, a enviar satélites para o espaço, a fazer whatever, sei lá o que a gente faz no espaço e nos oceanos, quando nós não honramos os princípios mais básicos daquilo que é ser humano, que é ser compassivo, senciente, amoroso, consciente, generoso, tantas outras coisas que podia trazer para aqui, com o nosso próprio irmão, com aquele que está ao nosso lado, à nossa beira. E nós continuamos como humanidade, eu estou a falar ao nível coletivo, nós como pequenos seres individuais, provavelmente até temos algum cuidado, alguma prática que nos permita ir fazendo a nossa parte
mas ainda assim é sempre muito insuficiente quando nós permitimos que os nossos governantes, que quem gere a grande roda dos recursos do mundo, continue a fazer este tipo de gestão e continue a não se dedicar ao problema mais fundamental da base e que não teria necessidade nenhuma de existir, nomeadamente a fome e as necessidades mais básicas de qualquer vida, de qualquer irmão nosso a viver na Terra. Bom, não me quero perder, só queria fazer pensar que nós aceitamos isto, nós aceitamos como seres humanos, nós aceitamos e convivemos com esta realidade e muito pouco fazemos a respeito. Então está na hora de começarmos a mudar muitos princípios, de começarmos a mudar a nossa mentalidade, de começarmos a mudar a nossa forma de olhar para a vida à nossa volta e de percebermos que isto não muda se nós não arregaçarmos as mangas e se não lutarmos nós, como diz Marta ali em Sagitário, pelaquilo em que acreditamos, pelaquilo que é a nossa verdade e pelaquilo que está ao nosso alcance começar a transformar. Então eu acredito que estamos a principiar, e esta lua nova é mais uma semente nesse sentido, estamos a principiar, estamos a dar os primeiros passos, a colocar as primeiras sementes na nossa própria vida que nos permitem erguermos acima desta vida velha que já não tem como continuar a nutrir, que já não tem como continuar a agregar sentido, não tem como continuar a alimentar a nossa vida. Uma vida que não alimenta a alma é uma vida em degeneração. É isso que nos acontece quando nós estamos sem sentido e propósito na nossa vida, quando começamos a deprimir, a perder o fogo, a perder a vida, a perder a motivação. Quando nós deprimimos, nós estamos sem sentido, a vida perde a razão, a vida perde o significado. Isso é perder o contacto com o fogo. E tenho dito e vou reforçar, nós estamos em tempos que nos estão a pôr em contacto com camadas muito profundas em nós, muitas delas dolorosas, muitas delas associadas e ligadas a traumas e medos dentro de nós, e que precisamos urgentemente de acender o fogo interno para que possamos aquecer-nos a partir de dentro e dar sentido e direção à nossa jornada a partir de agora. Então, recordem, há um único propósito e uma única razão em cada um de nós para estarmos aqui nesta vida física. Esse propósito e essa razão em cada um de nós vem daquilo que está expresso e que é sentido e que é percebido pelo nosso próprio coração. Okay? E o coração é aquele que compreende dos extremos e religa, é o que está no centro, une a mão direita à mão esquerda, não é? Une a cabeça aos pés, ok? O coração é aquele que faz a síntese, a religa através do amor, através da capacidade de voltar a unir. E recordem como começámos este nosso encontro. Falámos que a divisão, para mim, a palavra mal, na grande invocação, fala da divisão. E a divisão acontece quando eu me segrego e separo, e quando digo isto penso em Kiran, em Carneiro, quando eu me sinto separado do todo, quando eu me sinto separado do pai, separado da casa, separado da fonte, ok? E nós estamos a trabalhar todos as dores da separação da casa do pai. O sentirmos sozinhos, separados, desamparados na vida, que é uma ilusão, porque não é real. Mas nós não conseguimos ver. Enquanto não conseguimos ver, vivemos partidos, a olhar para partes, a olhar para eu separado do outro. Okay? E quando pensamos em todas estas dinâmicas, olhamos para Escorpião e dizemos: poxa, é mesmo aqui que nós podemos fazer toda esta alquimia, é mesmo aqui que nós podemos curar tudo isto que nos dói, é mesmo aqui que nós podemos ir ao encontro daquilo que vive dentro de nós, embora magoado, e resgatá-lo para a luz da consciência. Então dizia eu que o nosso coração sabe,
O nosso coração sabe o que nos anima. E quando eu digo que precisamos de acender o nosso fogo interior, bom, penso em Júpiter em Caranguejo, a acender o fogo a partir de dentro. Penso nas águas todas de Escorpião e penso no Marte em Sagitário, como regente de Escorpião, a pedir que nós tenhamos a coragem de acender o fogo dentro, o fogo da motivação, o fogo da vontade, o fogo da consciência, o fogo do vale a pena travar esta batalha para cumprir o apelo mais essencial da minha própria existência. E também vos escrevia há 1 ou 2 dias, quando vos falei, preciso de um pouquinho de água, desculpem, chá. Quando vos apresentei o trabalho de Lua Nova, também vos dizia, e foi real, eu tive esta reflexão e tive uma imagem, e queria-vos trazer essa imagem, porque ela falou muito comigo, foi muito bonita. Eu imaginei um mundo onde cada um de nós tivesse a coragem de responder à verdade e à natureza do seu coração, acima daquilo que esperam de nós, acima daquilo que achamos que a sociedade nos pede, nos obriga, nos modela, acima daquilo que os nossos pais e a nossa educação e a nossa história e o nosso país e a nossa cultura, acima de tudo isso que nos moldou, que nos toldou, que nos foi amputando partes, acima de tudo isso, eu imaginei se nós todos, como humanidade, pudéssemos responder à verdade essencial do nosso coração e ter coragem de a trazer para este mundo, como seria este mundo? Quanta beleza, quanta magia, quanta sensibilidade, quanto amor, quanto tudo isso não se expressaria e não existiria à nossa volta. Então talvez nós estejamos a ser formados cavaleiros de uma armada que veio para ter a coragem de ser isso no mundo. E, no fundo, é um pouco isto que me faz sentido para esta lua nova e para estes tempos mágicos que estamos a viver. Se é fácil? Não. Se custa? Claro que custa. Se temos muito trabalho para fazer connosco próprios, temos. Se não há mais nada que valha a pena fazer com a nossa vida, não há mais nada. Isto é aquilo que vale mais a pena fazer com a nossa vida, neste momento da nossa história, neste momento da nossa experiência, pelo menos tanto quanto consigo ver, tanto quanto os céus conversam comigo, tanto quanto eu consigo perceber daquilo que são as suas mensagens. E claro, isto teria a sua análise e a sua leitura ao nível da vida, vamos dizer, horizontal, ao nível da vida prática. Mas a mim e para onde o meu coração me chama e para onde os meus olhos se focam, é nesta visão que nos permite recordar que o nosso coração sabe o que veio aqui fazer, que nós só precisamos de permitir que isso aconteça e precisamos de fomentar em nós a vontade, o desejo da alma, o desejo elevado da alma, e não o desejo da personalidade. Reparem que não lhe dei honras, mas preciso de lhe dar também. Reparem que Vênus está em Escorpião, Vênus, a regente de Touro, a dispositora de Urano, está em Escorpião e não está nada confortável, porque ela, quando está em Escorpião, está no território de Marte, está armada, guerreira, está, vamos dizer, oprimida pelas naturezas instintivas e do desejo de Marte, mas está precisamente, vamos dizer, ao serviço de uma profunda transformação da natureza, dos seus gostos e dos seus apetites, para se dedicar a um desejo mais elevado, um desejo que neste momento está marcado por Marte em Sagitário, que é o desejo da verdade, que é o desejo da sabedoria, que é o desejo da consciência, que é o desejo de um novo horizonte para buscar, ok? Uma nova meta para buscar. E como se nós tivéssemos atingido a meta daquilo que esteve a ser construído, sabe Deus, pelos últimos sei lá quantos anos, sei lá se 100 e muitos, sei lá se 1000 e muitos, sei lá se 2000 e muitos ou milhares, eu não sei. Mas é como se tudo isso que teve a ser experienciado até há pouco
e que está a ser ainda experienciado como eco, como lembrança, existe na nossa memória, existe no nosso passado, mas já não tem como existir no nosso futuro, como tudo isso tivesse a ser desintegrado, tivesse a ser liberto e nós tivéssemos que o fazer de livre e consciente vontade para que a nova jornada se apresente para nós. E ela não se apresenta pronta a consumir e ela não se apresenta na forma até que nós nos alistemos como guerreiros nesta conquista de criarmos a partir da nossa coragem, da nossa verdade, da nossa sabedoria, do nosso amor, da nossa capacidade de transformação, criarmos nós próprios esse mundo que habita no nosso sonho mais profundo, que habita na essência do nosso coração. A mensagem última é esta: nós estamos mesmo a ser convidados a religar com o que em nós habita de mais essencial e a pôr em marcha isso que é a única coisa que vale a pena fazer com a nossa vida. Obrigada pela vossa paciência. Vou interromper com partilhamento. Perdoem a repetição cíclica de várias vezes as mesmas palavras. À semelhança do que costumamos fazer, vou trazer a nossa mensagem, plasmada através da nossa cartinha. Agradeço muito a presença, a paciência. Se surgirem dúvidas, por favor, coloquem, se quiserem trazê-las ainda aqui para este encontro, enquanto eu preparo aqui a nossa mensagem síntese. Obrigada por isto. Recordem, estamos no início das primeiras horas desta lua nova. Uma lua nova é um momento mais do que de firmar intenções no papel, é um momento de nos sintonizarmos com o que queremos criar a partir deste momento. Recordem que estamos todos num grande, grande processo de nos transformarmos, de nos curarmos e de nos desapegarmos desta vida velha e de criarmos então novas expressões. Muito obrigada. Obrigada, querida Luísa, obrigada, Teresa, obrigada, Isabela, obrigado a todos. Não tive a oportunidade de ler as mensagens todas. Então vamos pedir aos céus que nos tragam uma síntese em forma de mensagem e vamos... Sim, sim, quem quer intervir? Alguém quer intervir? Ok, não sei se alguém queria trazer alguma questão, eu pelo menos ouvi qualquer coisa. Creio que não. Ups! Então vamos trazer a nossa síntese. E desculpem-me que já avancei uns minutinhos no nosso tempo. Então, a mensagem que nos vai acompanhar este mês é a conclusão. Ok, não sei se conseguem ver. Vou aproximar um pouquinho mais. Opa. Conclusão. Então, só um instantinho. Vamos procurá-la. Hoje estamos devagarinho, incrível, não é? Andei muito acelerada no dia, mas sinto-me num ritmo não tão acelerado. Então, a nossa carta 9, que tem muito simbólico, não é? No seu símbolo, a cobra que morde a sua própria cauda, creio que se chama Ouroboros, não é? E é o símbolo desta lua nova e que chega como a mensagem da conclusão. Então, vou ler a mensagem que temos e diz: todas as coisas têm um começo, um desenvolvimento e um final. Esta é a natureza da vida, da semente, da flor e do fruto, e de todas as relações humanas. A conclusão sugere a plenitude do momento e a necessidade de transformar uma antiga forma numa nova forma. Bom, se tivéssemos dúvidas naquilo tudo que a Ana disse,
À partida, então, claro que foi a Ana que tirou a carta, não é? À partida, esta carta clarificava. A interpretação diz: terminou um ciclo e não conhecerá nem crescimento nem benefício, agarrando-se a ele. No âmbito das relações, é hora de honrar aquilo que foi e de encontrar uma nova forma para o futuro. No que refere àquilo que criou, àquilo que desenvolveu como criação, é hora de armazenar. Agora já aprendi a manejar la correja, não sei dizer, armazenar a colheita. Já aprendi o que quer dizer. Isto, a experiência e a repetição vai-nos dando capacidade de integrar, não é? A conclusão é um momento de celebração. É o final do verão, quando o fruto está maduro. Ok? Hoje sinto que é para ler também uma parte que não costumo ler, que é a estratégia. E diz: agarrando-se à forma antiga, só trará desilusão e decepção. Se os frutos se deixam demasiado tempo na vinha, não, desculpem, se os frutos se deixam demasiado tempo na vinha, apodrecem. Sabe que é hora de passar a outra coisa. No entanto, resiste. Não tenha medo de ferir os sentimentos de quem seja. Recorde que é responsável pelas suas ações, não pelas ações dos demais. Faça o duelo. Desculpem. Aquele duelo dele. Faça o duelo do que precisa ser liberto do desapego, de se desapegar, para poder seguir em frente. Ou melhor, trava a batalha do desapego para poder seguir em frente. Não fique triste, seja como o sol do meio-dia, que brilha em todo o seu esplendor, sem esperar o amanhecer, nem temer o anoitecer. Assim é, meus amores, que sejamos como o sol do meio-dia, que não tem medo dos fins, nem tem medo dos princípios, ok? Obrigada pela energia, pela presença, pelo amor. Obrigada por criarmos isto em conjunto. Desejo-vos então uma excelente continuação de lua nova, que seja um ciclo abençoado e, bom, não sei se nos vemos na lua cheia, se não, cada vez mais é um momento de sentir e só o faço se sentir que é para o fazer. Se o fizer, enviar-vos-ei o convite pela newsletter e, bom, cá nos encontramos e vamos cruzando à medida que vamos tendo a coragem de deixar o velho registro e criar o novo. Sem dúvida, a carta diz tudo. Eu não sei quem é este usuário do Zoom, mas obrigada pela mensagem. E sim, a carta foi uma síntese perfeita de todo o nosso encontro e deste momento muito especial. Então, até breve, mil bênçãos. Muito grata pela vossa presença. Até já.